Então Jesus disse a ela: Não tenham medo, vão anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam todas para o teu louvor, ó Senhor, rocha minha e redentor. Podeis sentar. Medo. Quem nunca sentiu? Antes, porém, de nós darmos continuidade, talvez vocês estejam estranhando o fato do reverendo Eduardo estar sentadinho, quietinho, só fez o ato do batismo. É que ele está bastante indisposto hoje, então está se poupando. Então nós recomendamos que ele ficasse sentadinho e participasse, intercedendo por nós. E nós estamos intercedendo por ele para que o Senhor revigore a sua saúde. Mas falávamos do medo. Quem nunca o sentiu? Medo foi o sentimento que os discípulos de Jesus sentiram quando o viram crucificado e depois quando o sepultaram. Eu diria que não somente medo. O italiano diria paura, um medo muito grande, um temor, uma incerteza tomou conta deles. Depois de tanto tempo junto com o Mestre, de repente parece que tudo se acabou, aquelas promessas feitas parece que não tinham mais sentido, porque eles acreditaram em alguém que agora estava morto, porque eles acreditaram em alguém que agora estava sepultado. Medo também foi o que o povo de Deus, que viveu durante muitos anos no Egito, sentia ao ser oprimido pelos egípcios. Medo. Medo é o que muitas vezes nós sentimos quando saímos à rua. Medo de sermos assaltados, mesmo medo de sermos vítimas de um sequestro relâmpago, medo de um acidente, medo. Parece que essa palavra incomoda tanto o ser humano. E às vezes nós temos pouca coisa que podemos fazer para nos libertar deste medo. Mas a Páscoa vem para nos dar um alento novo, vem para dar um significado novo à nossa existência como cristãos. Da mesma forma como animou novamente os discípulos de Jesus ao ser anunciada a sua ressurreição. Compreender o sentido da Páscoa. Egito, dia 14 do mês de Abib, do ano em que os filhos de Israel foram livres da escravidão, esse seria um dia decisivo, dia de regozijo para alguns e desespero para outros. Naquela noite, o anjo da morte visitaria o Egito e mataria todos os primogênitos, desde os animais até o filho de Faraó. Esse seria o castigo de Deus contra o Egito. Como fariam os israelitas para escaparem dessa destruição? Não lhes bastaria serem filhos de Abraão? Não seria suficiente serem pessoas boas ou religiosas? O livramento se daria mediante a obediência ao que Deus determinara a Moisés.
Naquela tarde, as famílias dos israelitas deveriam reunir-se e cada uma deveria matar para si um cordeiro. Seu sangue deveria ser passado nos frontais das casas e dentro delas as famílias comeriam a carne do animal juntamente com ervas amargas. A terrível noite chegou e com ela o anjo destruidor. Por onde ele passava, deixava as famílias em agonia pela perda dos seus filhos. Só escaparam da tragédia aquelas casas em cujas portas havia o sangue protetor. Essa foi a primeira Páscoa. O anjo passava por aqueles que estavam protegidos pelo sangue e não os destruía, conforme Êxodo capítulo 12. Esse é o sentido da Páscoa: passar sobre, passar por cima. Naquela mesma noite, os israelitas saíram do Egito e a partir desse dia, todos os anos, na mesma data, eles comemoraram a Páscoa matando um cordeiro e comendo a sua carne. Essas comemorações seriam apenas símbolo da Páscoa, comemorada por Jesus com seus discípulos momentos antes de sua morte. Todos os cordeiros mortos representavam e apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que seria morto coincidentemente na Páscoa judaica. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: Cristo é a nossa Páscoa. Sua morte significou o nosso livramento, a nossa salvação. Ninguém poderá se salvar baseado na sua própria justiça ou na bondade, na sua própria bondade. Mas é o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos salva. Ele morreu para que não morramos espiritualmente, mas tenhamos a vida eterna. Sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, a ressurreição de Jesus nos garante o perdão de Deus, que é a grande dádiva dele para todas as pessoas, mas é a grande dádiva de Deus para o que talvez seja a maior necessidade do ser humano: sentir-se perdoado. Conta-se que o diretor de um grande hospital psiquiátrico da Inglaterra afirmou: poderia dar alta para metade dos meus pacientes se eles pudessem ter a certeza do perdão. Esta afirmação está baseada no fato de que as pessoas, em geral, conservam dentro de si algo que as incomoda, sua consciência que condena, que atormenta. Quantas vezes não fomos dormir ou fomos repousar com a nossa mente nos acusando de alguma coisa, como se estivesse em débito com alguém? Esta amargura faz as pessoas enfermar, fazem as pessoas chegar a quase a loucura. Isso é fato. Muitas das pessoas que estão internadas com problemas mentais estão por causa de uma culpa muito grande. Não encontraram ainda o perdão. Em seu ministério entre os homens, Jesus anunciou o perdão e a paz para todas as pessoas. E no cenáculo, junto aos seus discípulos, ele deixou claro que o cálice da comunhão era o sangue da nova aliança que seria derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Páscoa, para nós, é o perdão, é a remissão, é o encontro novamente com o sagrado, com o Pai eterno. E esse encontro foi propiciado pela morte e pela ressurreição de Cristo Jesus. Nós precisamos e devemos acreditar que não
somente o perdão de Deus, mas também o seu poder é realmente suficiente para transformar a vida do ser humano. Seu poder pode transformar pessoas cruéis em pessoas bondosas, de pessoas egoístas em pessoas altruístas. Pode dar domínio próprio a pessoas imorais e torna doces pessoas amargas. Que coisa maravilhosa! Ele pode transformar-nos, tornando-nos semelhantes a Cristo. Esse é o poder de Deus. Não duvidemos. Sejamos crédulos. Sejamos crentes. Nós podemos compreender tudo isso, todo esse poder que emana do trono da graça do nosso Deus, pela iluminação do seu Espírito que em nós habita. Esse poder se dá em consequência da ressurreição. O poder que está à nossa disposição hoje é o mesmo poder exercido sobre Cristo, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Sabiam disso? A ressurreição, portanto, é a prova suprema na história do poder criativo de Deus. Nossa esperança está em Cristo e na sua ressurreição. E o apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A nossa fé está baseada nisto, meus irmãos e minhas irmãs, na ressurreição, na vida que está em Cristo Jesus. Nela nós temos a garantia do perdão, do poder e do triunfo definitivo de Deus. Ela nos possibilita enterrar o nosso passado. Sabe o que é isso? Enterrar o nosso passado. Porque dos teus pecados eu não me lembrarei jamais, diz o Senhor. Quando nós nos reconciliamos com Deus, Ele nos perdoa. E aqui diz que nós podemos enterrar o nosso passado. Por mais motivos que tenhamos para nos envergonhar dele, o passado. Quando nos unimos com Cristo, tudo isso é passado. A paz que estava sobre ele invade o nosso ser e nós passamos a ter vida nele. A partir da consciência da ressurreição e do fato de que olhamos não apenas para trás, mas para o iniciador deste novo começo. Nós olhamos para a frente, para a nossa participação na construção do reino. E isto se dá porque temos a consciência e certeza da ressurreição de Jesus. Daí a segurança de podermos afirmar que nem a morte, que por sua morte e ressurreição, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Sendo assim, o nosso compromisso é com Jesus e com o ministério que Ele nos confiou. O ministério de anunciar o seu amor incondicional por todas as pessoas. Se nós nos alegramos pelo fato de termos tido os nossos pecados perdoados e deles o Senhor não se lembra mais, nós agora assumimos um compromisso com Jesus. Nós iniciamos na Páscoa um novo tempo. Durante a Quaresma nos preparamos, nos penitenciamos. Na Páscoa nós celebramos a ressurreição de Jesus e gritamos um aleluia bem forte.
E depois de sermos revestidos, nós saímos para anunciar o amor de Cristo, que é incondicional para todas as pessoas. Eis o desafio a cada um de nós. Cristo nos chama para sermos comissionários. Hoje pessoas foram confirmadas, pessoas foram batizadas e assumiram um verdadeiro compromisso com Jesus, ser discípulo. No batismo nós somos chamados para sermos discípulos e discípulas de Jesus e reafirmamos a nossa fé. E esse é o nosso compromisso: seguindo sem reservas, anunciando o seu amor e testemunhando sobre a vida que existe nele e esta vida para todas as pessoas. Amém. Vamos saudá-los com uma salva de palmas.